Eu trouxe aqui algumas perguntas que eu Vamos quero te lá. fazer. Se é mito ou verdade. Tá. Vamos lá. O processo de envelhecimento é exclusivamente causado pela perda de colágeno? Não só, como eu falei, a gente tem aí uma reabsorção óssea, a gente tem perda de estrutura dos músculos, a gente tem uma hipertrofia de gordura, a gente perde tônus muscular e também tem a perda de colágeno, de elastina, de fibras. De várias. E tem o próprio envelhecimento celular também. Então aquela pessoa que, não, vou começar... Se vende muito aí na mídia, no popularzão, assim, o colágeno que eu tenho que fazer, tem que botar um creme com colágeno. Isso aí não vai adiantar de nada. Não. Pode te dar um auxílio, mas... Isso. E não é tudo. Até porque tudo em excesso é ruim. Então, até o excesso de colágeno, o excesso do próprio tratamento de estímulo de colágeno também é ruim, Sim. se for em excesso. Entendi. E isso também é uma coisa que a gente mudou nos últimos tempos. Que Como antes se assim? fazia muito mais procedimentos de bioestímulo de colágeno. E aí a gente começou a fibrosar pelo excesso, né? Começou-se a fibrosar o rosto e perder essa mobilidade, como eu te falei. Então, até isso está se tornando cada vez menos. Então, a gente está fugindo dos excessos. Show. E que é muito válido não, né? Mas é muito importante tu saber o profissional que tu tá buscando, né? Porque nem todo mundo, me arrisco a dizer tranquilamente, nem todo mundo tem esse conhecimento que tu tem. Então, isso é, assim, eu acho que é o principal. Eu falo para as gurias, não precisa fazer comigo. Mas, por favor. A gente tem muito, agora, anteontem, não vou saber dizer o dia, mas a minha irmã me mandou uma mensagem que estavam falsificando uma das marcas de toxina mais conhecidas do mundo, uma das mais estudadas, que é a Dyspor. E aí as pessoas às vezes encontram o Botox vendido a R$500 e fazem. Sim. Só que assim, tá muito discrepante dos outros valores. sim, Não quer dizer que tem que pagar o que eu cobro. Não, mas assim, quando tem essa discrepância, vamos dar uma olhadinha, né? Porque alguma coisa tá esquisita. Outra pergunta. Pacientes jovens sem sinais de envelhecimento não têm benefício ao realizar harmonização orofacial preventiva? Mito total. Mito total. Eu sou muito a favor da A partir prevenção. de que idade? Eu não dou uma idade, tá? Tá. Claro que eu acho assim, que tem coisas que as minhas pacientes me procuram, tipo, com 23 anos para fazer um bioestímulo de colágeno. Eu falo, não, precisa. Porque o nosso organismo, ele para de produzir a partir de uma determinada idade e aí depois ele começa a perder. Então, assim, a gente precisa de um bom senso do profissional também, de entender em que momento o determinado tratamento vai entrar no protocolo daquela paciente. Mas, por exemplo, o Botox. Eu comecei a fazer com 23, já fiz em paciente com 21. Tu te aplica? Eu me aplico. Você aplica? Mas, inclusive, preciso. Mas o que acontece? Existem tratamentos que vão prevenir vão desacelerar esse processo de envelhecimento. Então, eu acho válido fazer. Um laser para melhorar a qualidade da pele. Não tem por que não fazer um laser leve. Não precisa fazer o agressivo que eu vou fazer, o mais pesado que eu vou fazer na minha mãe, por exemplo. Mas pode fazer um laser para deixar a pele mais saudável, para remover pele que está envelhecida. Não tem problema. Sim. Mas é bom senso de quem vai fazer o procedimento do que aquela paciente precisa ou não. Né? Então, mas eu sou super a favor da prevenção. E tu, estando na área, tu acredita, sem querer falar mal de ninguém, mas enfim, Por favor. tu acredita que tem muita gente que vende além do que precisam? Com certeza. Isso é comum? É muito comum, não? É. É? Assim, não botando, né, nome aos bois, mas seguidamente eu vejo, assim, pacientes que eu penso, cara, não precisava fazer isso. Eu vi esses dias uma paciente, não vou saber dizer, talvez 27 anos, já tinha feito bioestimulador, ultrassom, não sei o quê. Eu falo, será que precisava de tudo isso? Sim. Será que precisava de um procedimento tão mais invasivo, assim? Não poderia ser uma coisa mais leve? Então, eu acho que existe o excesso. A gente tem visto muito no TikTok ali, fazendo receita de tratamento caseiro e tudo mais. E aí, o paciente se queimando. Nossa. O rosto queima, botando o rosto no gelo para fazer o efeito do Botox, não vai fazer, vai queimar o rosto. Não, Como assim? Pega uma bacia, olha eu dando dica errada, não faça isso em casa. Pega a bacia e bota o rosto no gelo para dar a retraída e fazer o efeito do Botox. Funciona? Não. Queima o rosto? Queima. Fica bem ruim. Tá. E aí tem receita de creme, ou tem creme que vende na Coreia, ou não sei onde.
São cremes que lá são liberados? São. Mas a pele de lá é diferente da pele daqui. Então, Grande ponto. Então, assim, por mais que eles sejam a maior referência em estética da pele, mas tem coisas que lá faz sentido Sim. e aqui não. Então, acho que Entendi. E me tira uma dúvida. A gente veio falando aqui. Tu atende homens também? atento. Entende. São pouco postados porque eles não gostam e eu Aham. respeito. E qual que é o procedimento, assim, mais... Depende muito? Depende muito. Botox sempre. Tem homens... Assim, eles chegam, na verdade, sem saber muito bem o que é que eles vão ter que fazer. Uhum. Dizem, o que eu posso fazer para melhorar? Aí a gente pergunta o que te incomoda. E a partir daí a gente vai direcionando. Entendi. E assim, como o homem tem muito receio ainda, tanto do excesso que eles já viram, quanto do julgamento, então a gente precisa ser eu preciso ser muito sutil na hora da consulta ali, de entender o que ele quer, e também na hora do resultado, porque quando eles não querem, assim, não querem que as pessoas percebam, a mudança tem que ser gradual, sabe? Aham, entendi. Vamos lá para mais uma pergunta. A longevidade dos resultados da Hoff depende mais do metabolismo individual do paciente do que da técnica ou dos produtos? Então, tem as duas coisas. Por quê? Se eu usar um produto ruim, ele vai durar pouco? Vai. Tá. Se eu usar um produto bom num organismo ruim, ele vai durar pouco? Vai. Então, as duas coisas são importantes. E a técnica também? A mão, a famosa mão do profissional? Também. Porque se eu botar um produto bom no lugar errado, ele não vai fazer efeito. Ou vai fazer um efeito ruim. Por exemplo, se eu for fazer um bioestimulador de colágeno num paciente que tem o rosto redondo e num paciente que tem o rosto bem chupadinho, vão ser lugares diferentes, vão ser em regiões diferentes da face que eu vou fazer. Entendi. Então, se eu fizer num paciente que tem o rosto redondo num lugar, na bochecha, por exemplo, ele vai ficar mais redondo ainda. Ele não vai gostar. Ah, sim. Então, e também, pacientes que têm o rosto muito fino, eles vão precisar em outras regiões além da pele. Então, a gente precisa pensar nessa arquitetura facial por isso também. Por isso que a avaliação é 360, porque cada paciente pode ter a mesma idade. Esses dias até postei a foto da minha mãe e da irmã dela. Elas têm 2 anos de diferença. Então, assim, o envelhecimento delas, cronologicamente, seria muito semelhante. Mas o formato de rosto delas é completamente diferente. Eu não posso fazer o mesmo procedimento para as duas. E a questão do cuidado integral do paciente com a saúde, assim, o paciente que se cuida, que faz uma atividade de outra coisa, alimentação. porque um organismo que está todo descompensado, por exemplo, um paciente que tem a hemoglobina glicada lá, um exame de açúcar desregulado, vamos falar mais na língua do povo. Então, o açúcar está desregulado. Se eu fizer um bioestimulador de colágeno, não vai fazer efeito porque a célula dele está toda caramelizada, ela não está funcionando bem. Então, tu faz também essa avaliação bioquímica? Sim. Completa. Eu peço se elas tiverem os exames para me levar e se não, a gente bate o olho, a gente já sabe mais ou menos, né? Se tem alguma coisa errada ou não. Mas eu peço que se elas têm, elas levem e eu peço que se não, elas façam por ali porque é importante para o resultado. Faz a diferença. Que massa, porque como tu estava falando, né? Vendem lá um Botox R$500, etc. Assim, então a gente vê que é um cuidado completo mesmo, né? Tipo, nunca tava trocando a ideia onde a pessoa que vai lá fazer uma harmonização tem essa análise toda completa. Isso faz totalmente diferente. O resultado, ele impacta demais, né? É totalmente óbvio, quer dizer, falando aqui agora, abertamente explicando, é muito óbvio isso, mas muitas pessoas não sabem dessa importância. E até assim, ó, por exemplo, às vezes a minha paciente diz assim, o meu Botox dessa vez durou super, da vez passada durou super e agora não durou tanto. A primeira coisa que eu pensei, o que eu fiz de errado? Mania de botar comigo. Mas aí eu começo a perguntar assim, como é que estava a tua vida nos últimos tempos? Me estressei, era verão, fui pro sol sem me proteger. Larguei a dieta, não fui mais seguir. Aí eu pensei, então vamos tentar de novo, vamos ver como é que vai ser dessa vez. Mas eu acho assim, de repente, vamos melhorar a atividade física, vamos acalmar, vamos ver o sol nascer, vamos fazer uma yoga, aí, vai ajudar. Aí a gente vê um outro tipo de resposta. Então, no mesmo paciente, pode ter respostas diferentes também. Entendi. Dependendo da época que ela vai estar. Que massa.
Outra dúvida. A busca pela beleza natural nos procedimentos de Hoff é mais difícil de alcançar do que a estética padroniza e segue os modismos? Sim. Sim. Verdade. Por quê? Porque as pessoas são imediatistas. Então, a gente quer chegar lá e quer sair bonitona, né? Então, eu preciso provar. Eu até estava conversando com o Léo, que é meu esposo, esses dias, e eu estava falando assim, eu preciso, o dia inteiro eu me justifico. Porque eu preciso justificar para minha paciente que aquele tratamento vai demorar um tempo para fazer efeito, porque eu preciso que o corpo dela responda, para ela poder me apresentar o resultado. O próprio Botox, que é o procedimento estético mais feito no mundo, ele leva alguns dias para fazer efeito. Então, assim, eu preciso que ela entenda que vai demorar um tempinho para fazer efeito. Esses procedimentos naturais, eles demoram o tempo que o nosso organismo vai levar para dar aquele resultado. Então, fora isso, pensando em técnica, como tu disse, olha tudo que a gente precisa pensar quando a gente vai entregar um resultado pensando no organismo inteiro do paciente que vai fazer um resultado natural. É desde o exame dele, bioquímico, até qual as células que eu vou precisar atingir, quais produtos eu vou ter que colocar naquele paciente, que variam. Então, um paciente que tem 40 anos eu vou usar um paciente que tem 60 eu vou usar outro, vou fazer mais sessões ou menos sessões. Então, chegar nesse resultado natural é mais difícil do que eu colocar 12 ml de preenchimento. Entendi. E me diz uma coisa, o que é beleza pra ti? É sensação. Tem duas questões. Tem duas questões. Primeira que é uma coisa matemática, tá? Que é a beleza e a estética, cientificamente elas são matemáticas. Tá. Explica melhor. Existe já estudos científicos que nos comprovam que a beleza ela vem de um cálculo de proporções, né? Tá, então, assim, sim. Pode ser que o que eu ache... que a gente tem aquela coisa interna, eu acho isso bonito e eu não acho, ok. Mas existe uma coisa da ordem na beleza. Então, se eu te mostrar um quarto bagunçado e um quarto arrumado, tu vai achar o quarto arrumado mais bonito, porque o nosso cérebro busca por ordem. Tá? Então, é por isso que, por exemplo... ninguém vai dizer que um pavão com a cauda aberta é feio. Sim. E existe proporção áurea na cauda do pavão. Existe proporção áurea nas construções de Atenas, da Grécia. Existe proporção áurea nas sinfonias do Beethoven. Então, existe um cálculo para a beleza. Então, existe uma questão matemática. Mas existe uma questão de sensação também. A pessoa que se sente bonita... ela passa muito mais beleza para os outros. Então, existe uma questão de sensação também. Sim. E aí, é uma questão no todo. Ela passa essa ideia de mais beleza, passa a ideia de ser mais confiante, ela passa mais confiança também, tu confia numa pessoa que é mais bonita. E até uma questão aí que é controversa, mas ela vai ganhar mais, ela vai se dar melhor no trabalho, ela vai ter melhores relações. Então, existe toda uma questão, mas eu acho que é uma questão de, matematicamente falando, é uma questão científica, matemática e também é uma questão de sensação. Nunca tinha recebido uma resposta tão profunda assim, mas faz total sentido. Total mesmo, assim. É muito, como eu falei antes, né? É muito óbvio nesses pontos, assim, né? Mas será que existe uma pessoa que ela tem a sensação de ser bela e não ter essa padronização matemática? Tem porque se a gente colocar exatamente se eu colocar os teus dois lados do teu rosto iguais, não é tão belo quanto se tiver uma desarmonia. Então, o que a gente precisa? De uma harmonia entre as partes. Tá. Não necessariamente vai ser exatamente todas as partes iguais. Então, a gente vê também uma beleza na harmonização das partes. Eu acho que mais por esse sentido. Entendi. Não necessariamente exatamente do mesmo tamanho, mas uma harmonia entre as medidas. Entendi.